todo mundo quietinho, né? Na tela, assim, é mais fácil da gente se esconder, né? E falar não, assim. Você fica parado, assim, todo mundo acha que a tela travou, né? Você faz, Gil, para nós? Faço sim. Então tá bom. Vamos orar. Asserenemos nossos corações e abramos as nossas mentes neste momento, a fim de que possamos nos conectar com os amigos espirituais. Que nesses instantes, Senhor Jesus, tão especiais do nosso estudo, em que tratamos das temáticas que têm a ver com a família, esse núcleo essencial de transformação da sociedade, nós vos agradecemos, Senhor, pela oportunidade que temos de aqui estar, por estarmos aprendendo a cada dia um pouco mais, a fim de transformarmos cada vez mais a nossa convivência em família de forma harmoniosa, independente da condição de cada um daqueles que fazem parte. Assim, Senhor Jesus, nós te pedimos, querido amigo, para que nos dê força para lidarmos com as nossas más tendências, para que nos dê força a dar os bons exemplos aos nossos filhos, mas acima de tudo, para que ajude-nos sempre a estarmos conectados com a espiritualidade amiga. Que não esqueçamos de que os amigos espirituais sempre estão prontos a nos auxiliar, a nos orientar e a nos consolar muitas vezes. Por isso, Senhor Jesus, nós te pedimos para que ajude-nos nos momentos em que fraquejemos, que possamos nos reerguer com o auxílio desses irmãos. Envolva, Senhor, a cada família que faz parte das janelinhas que estão aqui. Que os espíritos amigos responsáveis por este nosso grupo possam estar presentes, buscando transmitir as energias necessárias, o lenitivo a cada uma dessas famílias, a fim de que possam ter reequilibradas as suas energias, a fim de que possam ficar bem. Envolva também, Senhor, os companheiros que não podem estar conosco hoje. Mas, acima de tudo, envolva, Senhor, o nosso planeta, a fim de que a cada um de nós, que cada um de nós possamos contribuir para melhorar a psicosfera neste momento tão difícil, neste momento de tanta dor, de tanta separação, mas também um momento de tanta loucura, tanta ignorância. Nós te pedimos para que fique conosco, Mestre, orientando-nos e auxiliando-nos. Muito obrigada, Senhor Jesus. Que assim seja. Então, o nosso tema de hoje é a família, né? Onde começa a família? E aí, olhando para as bibliografias, que são muitas sobre família, né? A doutrina espírita tem muita coisa mesmo falando desse tema. E não é à toa que é o programa, nosso programa anual, né? Mas o que nos cabe hoje é definir um pouco, dar bordas, né? Fazer um contorno para esse conceito de família e pensar um pouco na nossa família, né? Qual que é o contorno da nossa família, onde a gente está colocado e onde a gente pode atuar. Eu acho que esse é o objetivo principal do dia de hoje. Então, quais são os contornos que a doutrina espírita propõe para a família?
que são um pouco diferentes dos conceitos jurídicos ou do senso comum que está por aí fora da doutrina espírita, porque a gente considera a imortalidade da alma, né? O espírito eterno, a reencarnação e tudo mais. E onde é que está o contorno da minha família? Entender um pouquinho mais isso, tá? Então, assim, a primeira reflexão que eu gostaria de propor para vocês, eu vou compartilhar a tela aqui, uma apresentação de PowerPoint, são 4 perguntas para a gente responder individualmente. E vocês, se desejarem escrever, eu acho legal, né? A gente vai ter 5 minutinhos, é jogo rápido, daí a gente volta e compartilha. Né? Quem quiser compartilhar as suas respostas de forma bem breve para a gente poder encerrar no horário, porque tem bastante conteúdo, né? Que eu acho que é importante a gente olhar e discutir e tudo mais. Eu trouxe Livro dos Espíritos e o SOS Família, são 2 textos para a gente conversar, tá bom? Então eu vou compartilhar aqui e aí em 5 minutinhos a gente responde essas perguntas individualmente, tá? Vou colocar aqui. Vocês estão vendo a minha tela já? Sim. Sim. Então vamos contar 5 minutos. Deixa eu pegar meu relógio aqui. 10h20 a gente retorna, bem certinho, tá bom? Ou um pouquinho antes, talvez, se vocês acharem que já terminaram. Eu vou escrever. Eu gosto de escrever.
2 minutinhos. Daniel, Oi. uma pergunta. Eu já respondi todas, mas eu fiquei em dúvida. É para falar sobre a família de dentro da nossa casa ou engloba a família toda? Família. Ah, então tá. Não, beleza. É que eu já foquei só em numa... Família na sua concepção de família. Tá, não, legal. É isso mesmo que eu pensei de início. Eu fui respondendo e nem perguntei. Obrigada. Valeu. Deu. Quem escreveu, escreveu. Quem não escreveu, não escreve mais. Pode escrever depois, na verdade, gente. Não tem problema, não precisa terminar assim, completamente. E aí, o que vocês acharam do exercício? Me contem. De pensar a concepção de família para vocês. Para falar, essa é aquela hora que a gente pode falar, gente. Abre o microfone aí. Oi, Dani. E Maila. Então, eu e o Rafa, a gente estava aqui conversando e acabamos divergindo, né? Eu falei para ele que família, para mim, é o que os laços sanguíneos e suas derivações nos deram, né? Então, enfim, pais, mãe, daí vão casando, vai agregando. Para mim, isso é família. Mas, que nem o Rafa falou, se somos todos filhos de Deus, seria esperado que a humanidade fosse uma grande família, então, independente de como a gente conheceu a pessoa, podia ser família. Ele falou, a família do Seik, né? Eu falei, bom, mas conceitualmente falando, para mim ainda isso já chega em amigos, que são daí, digamos, que falar a família que a gente escolheu, né? Mas eu, né, ele não concorda. Eu acho que a família é o que nos foi imposto, né? Que a gente escolheu no plano espiritual para aprender, enfim, a primeira escola. Como que fala, parar as arestas, né? Que daí essa outra família ali que a gente escolhe a consciência encarnada, eu já acho que é mais pela afinidade, né? Você não vai escolher pela dificuldade uma pessoa assim em ser consciente. Enfim, mas essa foi a nossa primeira... Legal. E aí, mais alguém, gente? Queria compartilhar com a gente? Eu fiz até um mapinha aqui, eu não sei se dá para ver, ó. Coloquei as bolinhas da minha família ligada com quais são as ligações. Eu já tinha feito esse exercício, né? Mas aí eu fiz agora, fiz diferente. Engraçado, né? Como acho que o anjo da guarda tá mais perto agora. Aí entrou mais gente aqui na família. Mas não quero influenciar vocês. E aí, o que vocês acham? Sobre família. Quem tem família pequena aí? Que quer falar? Fala lá, André. Daniel, assim, no meu ponto de vista, família realmente, o conceito de família são as pessoas, como eu concordo com a Mayla,
as pessoas que a gente tem a consanguinidade, né? A gente tem genética, a gente tem a relação de vivência, tendo vínculo emocional, afetivo ou não. Às vezes a gente tem familiares muito próximos, mas a gente não tem vínculo afetivo como grandes amigos que a gente chama de família, mas que realmente, conceitualmente, não é, né? Ela vira família de coração, né? Uhum. Que legal, legal. Colocou um elemento a mais aí, que é esse vínculo afetivo. Eu também usei esse termo, vínculo afetivo, aqui quando eu descrevi a minha família. E aí, quem mais? Cadê Posso o... falar? Pode falar, Melissa. Eu vou falar o que eu escrevi aqui. Eu coloquei assim, que a família é o grupo onde a gente nasceu, onde nós nascemos, onde nós recebemos orientação, amor e apoio, nas horas difíceis, onde podemos compartilhar de todos os momentos, bons ou ruins. E também é uma escola onde nós aprendemos a exercitar a paciência, a tolerância e a compreensão. Legal, Bem objetivo. legal. E aí, vocês colocaram aí com quem vocês têm afinidade e com quem vocês têm dificuldade? Deu para ter uma ideia, assim? Sempre dá, né? A gente sempre tem as encrencas na família, a gente sabe. As dificuldades acho que vem até mais rápido que as afinidades, né? Eu vou falar para vocês o que eu coloquei aqui, então, tá? Eu coloquei assim, que eu entendo que são as pessoas com quem eu convivo, ou com quem eu mantenho algum tipo de vínculo afetivo. Por que eu coloquei isso, né? Bom, eu estudei o tema antes também, sacanagem, né? Mas tem a ver com a consanguinidade, com certeza, mas às vezes a gente nasce naquele mesmo núcleo e depois assim se separa, né? Na minha família eu não tenho tanto isso, do meu próprio núcleo, assim, a gente até que é próximo, mas assim, tio, tia, gente que era muito próximo na minha infância, assim, hoje são familiares, eu considero ainda, mas são familiares mais distantes, né? Então eu acho que eu vejo isso como vários círculos, assim, que vão se expandindo, né? Hoje eu tenho gente mais próxima que eu considero família, que não são consanguíneos, mas com quem eu convivo muito mais, tem um vínculo afetivo muito mais forte hoje. E esses mais distantes, que também considero família, mas num outro círculo, né? Um círculo mais longe, assim. Enfim. E aí, Dani, oi, pode falar, Ju. para mim eu coloquei assim que família são aqueles que fazem parte da minha vida. Ah, que legal. Aqueles que choram comigo, que riem comigo, que sofrem comigo, né? Que estão sempre, que brigam comigo, né? Que fazem as pazes. E isso quebra a barreira, para mim, quebra a barreira da consanguinidade, quebra as paredes, sabe? Do núcleo menor, né? Então, família para mim é isso, são aqueles que fazem parte da minha vida. Que legal. Mais alguém quer falar ou vamos ver o que o Livro dos Espíritos fala? A Ju, abriu o microfone, Ju. Eu. Eu concordo assim com a Ju. Eu também tenho como família as pessoas que estão próximas de mim. E até eu gosto de dar o exemplo dos meus pais, que eles vieram do Rio Grande do Sul, quando eles tinham o quê? 19 e 21 anos. Então, eles têm uma nova família, porque eles criaram amizades e eles têm amizades, tipo, há 30 e poucos anos, 40 anos aqui, que estão mais próximas deles do que o próprio irmão, próprio tio, tia, primo. Então, eu acho que a família passa do vínculo de sangue, é o vínculo afetivo mesmo. Às vezes você pode ter um tio ou tia que você não tá, conversa, mas você tem o teu melhor amigo que tá todo dia ali, e é que nem a Ju falou, chorando com você, rindo com você, te ajudando. Então, acho que a família é aquela pessoa que tá ali com você, para ser tipo o teu porto seguro. Para mim, família é o porto seguro. Então, se você tem um amigo que é o teu porto seguro, é a tua família. Ele é a sua família. Legal. Eu vou aproveitar o gancho do Porto Seguro. Vou colocar uma pergunta. Não vamos responder, daí vamos para frente, tá?
Só para provocar, assim, a gente. E aquelas pessoas que nascem do nosso lado e que nos tiram do porto seguro toda hora, mas que a gente é obrigado a conviver. Fica com a pergunta, não é para responder para fora, responde só internamente. E vamos ver o que o Livro dos Espíritos fala sobre família. Eu vou compartilhar a tela de novo com vocês, tá? Essa daqui. Share. Estão vendo aí? Beleza? Sim, tá tranquilo. Então tá, vamos ver se... Aí. Essa aqui é uma questão que eu pensei lá, mas não foi só eu que pensei, não. Aqui no SOS Família também, Vereda Familiar, acho que ela cita também essa questão. Não, só no SOS Família. Vamos lá. O Livro dos Espíritos. Há pessoas que, de fato, que do fato de os animais, ao cabo de certo tempo, abandonarem suas crias, deduzem não serem os laços de família entre os homens mais do que o resultado dos costumes sociais e não o efeito de uma lei da natureza. O que devemos pensar a esse respeito? Gente, eu adoro Kardec, porque ele vai na veia, né? Diverso dos animais é o destino do homem. Por que então quererem identificá-lo como estes? Tipo, por que o homem se compara com os animais, né? Mais rústicos, né? Enfim. Há no homem alguma coisa a mais, além das necessidades físicas, há a necessidade de progredir. Os laços sociais são necessários ao progresso e os de família mais apertados tornam os primeiros. Olha que interessante. Eu adorei isso aqui, ó. Isso aqui meio que define, né? Opa, vou voltar. Os laços sociais são necessários ao progresso. Beleza. Mas os de família tornam os laços sociais mais apertados. Vamos para frente que aí a gente vai chegar a algumas conclusões. Eis porque os segundos constituem uma lei da natureza. Os segundos são os laços de família, constituem uma lei da natureza. Quis Deus que por essa forma os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Bem, olha o termo que os espíritos usam, irmãos, né? Irmãos, família. Amar-se como consanguíneos. Isso é o que Deus quis. Vamos para frente, mais um pouquinho. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Uma recrudescência do egoísmo. Bem, se nós já sabemos que o egoísmo é o pior dos vícios, ou é o vício do qual derivam todos os outros vícios, né? O egoísmo e o orgulho. Se a gente começa a decompor qualquer outro vício, a gente acaba chegando no egoísmo, no orgulho, na vaidade, enfim, que são esse grupo, né, de vícios por excelência, vamos dizer assim. Então, imagina a nossa sociedade completamente egoísta, o caos que não ia ser, né? Mas o Livro dos Espíritos, ele avança um pouquinho. Lá, quando fala da ocupação e emissão dos espíritos, Kardec pergunta se a gente pode considerar como missão a paternidade. Por que eu estou trazendo isso? Porque aí vai dando balizas para a gente pensar assim, o que é família, né? Será que família é missão? Família está dentro de algo que a gente veio para fazer, né? Então, ou a gente pode simplesmente virar as costas para a família e ir embora. Como é que é isso, né? Bom, é sem contestação possível uma verdadeira missão. É, ao mesmo tempo, grandíssimo dever e que envolve, mais do que o pensa o homem, a sua responsabilidade quanto ao futuro. O que os espíritos estão dizendo é que a gente não nasce à toa num núcleo familiar. A gente não nasce à toa de um pai e de uma mãe, a gente não nasce à toa ao lado de certos irmãos, né? A paternidade, aqui inclui-se a maternidade também, tá, gente? A paternidade no sentido lato, né? Genérico, porque é da língua, né? Especialmente naquela época. Então, ser pai, ser mãe é sim uma missão, num aspecto menor, né? Não é aquela missão social dos grandes espíritos, mas é a nossa missão individual e ao mesmo tempo é dever. Olha que interessante. Então, coloca como um dever, a gente deve estar ali. Não é o acaso, a gente tem que dar conta da família, né?
Daí depois avança um pouquinho mais ainda, ali quando fala do parentesco e filiação. Uma vez que temos tido muitas experiências, a nossa parentela vai além da existência atual, da que a existência atual nos criou. Bom, agora a gente responde algumas... a gente responde, não, a gente alinha essa nossa primeira conversa, né? Porque uma vez que a gente tem várias existências, nisso o Espiritismo se difere muito em conceito de família do conceito jurídico, por exemplo, ou do conceito mais materialista, vamos dizer assim, né, de um senso comum. Porque a gente considera a família através das existências, né? Então, como é que é essa questão da parentela? Será que vai além da existência atual, a parentela? E o que os espíritos nos respondem não pode ser de outra maneira. A sucessão das existências corporais estabelece entre os espíritos ligações que remontam as vossas existências anteriores. Remontar, pensa que empilha, né? Então, uma mãe que já foi... né, eu, por exemplo, já fui pai de alguém. Hoje eu renasço, às vezes não está na minha parentela fisiológica, né? Não está na minha árvore genealógica, mas eu tenho para com essa pessoa esse sentimento ainda, né? De que ele me é parente, né? Então essa parentela é muito maior do que a gente imagina, a parentela espiritual, né? Uma mãe que agora não nasce como mãe, às vezes nasce como irmã, às vezes nasce como tia, às vezes nasce como, enfim, nasce até numa outra família vizinha, mas ao lado, né? Mas que tem esse sentimento de amor ainda, esse vínculo afetivo se sustenta ainda na outra vida, né? E aí pensa quando esses espíritos desencarnam, né? E aí lembra da vida passada, nossa, gente, a gente viveu como amigo, por isso que a gente era tão amiga, você foi minha mãe, por isso que você cuidou tanto de mim, aquela tia que é vizinha, que na verdade não é nem nada, era ama de leite, que veio para a família, sabe aquelas coisas que a gente acha que não tem nada a ver? E aí pensa, todo mundo desencarnou, se encontra de novo numa reunião lá no plano espiritual, como é que vai ser a conversa? Né? Então, a doutrina espírita nos traz essa ótica, a ótica de como é que vai ser depois que todo mundo que a gente conhece reencarnar, se encontrar e lembrar um pouquinho do passado. Qual será o tamanho da nossa família, né? Nossa, olha lá, eu fui filho, depois eu fui pai, depois eu fui tio, depois eu nasci como amigo, e você vai, quanto mais a gente lembrar para trás, talvez mais a gente descubra que a gente criou vínculos muito diferentes com o mesmo espírito, que às vezes, né, nessa vida não é do nosso sangue, vamos dizer assim, né? Da nossa parentela genética. Né? Daí, muitas vezes, a simpatia que vem a existir entre vós, certos espíritos que vos parecem estranhos. Né? Então, alguém que a gente encontra na rua, você nunca viu, teu amigo te apresenta, você fala, nossa, já conheço essa pessoa. Né? E aí você acaba ficando mais amigo dessa pessoa do que do teu amigo que apresentou ela para você. Já aconteceu com vocês isso alguma vez? Né? Tenho certeza que sim, porque acontece com todo mundo, né? E aí avança mais um pouquinho. Há algumas pessoas, a doutrina da reencarnação se afigura destruidora dos laços de família. Como o fazê-los anteriores à existência atual. É como se a gente tivesse um laço de família, eu tenho um laço com a minha mãe, mas aí eu reencarno e a minha mãe não reencarna. Né? Da minha mãe da vida passada, por exemplo. Todo mundo desencarna, daí a gente nasce de novo, só que só eu nasço. Uma outra família. Então tem gente que... Kardec escreveu isso porque com certeza ele recebeu esse questionamento. Alguém o questionou e falou, não, mas vai destruir os laços de família, né? E o que os espíritos nos respondem é que a encarnação os distende, é um movimento de distender, né? De ampliar e não de destruir. Fundando-se o parentesco em afeições anteriores, menos precários são os laços existentes entre os membros de uma mesma família. Vou ler de novo. Fundando-se o parentesco em afeições anteriores, ou seja, se a gente funda um parentesco nessa vida atual, a partir de afeições anteriores, então os laços existentes entre os membros da família,
que são fundados em afeições anteriores, vão ser menos precários. É isso que ele está falando. Essa doutrina amplia os deveres da fraternidade, porquanto no vosso vizinho ou no vosso servo pode achar-se um espírito a quem tenhais estado presos por laços de consanguinidade. Bem, aí a gente começa a entender que, sob a ótica da doutrina espírita, a família se amplia. Né? A família ela não está circunscrita ao âmbito da consanguinidade, da genética. Ela se amplia para olhar para aqueles espíritos que têm, para com os quais a gente tem algum vínculo afetivo. Né? Aquela pessoa nos afeta de alguma forma, e a gente afeta aquela pessoa de alguma forma. Isso que é, né? O afeto tem essa brincadeira com a palavra, né? A gente acha que afeto é sempre uma coisa super boa. Não, não. A palavra por si só, ela diz que eu estou afetando o outro. Afetar é mexer com o outro. Não quer dizer que isso é bom ou ruim. Às vezes nem é tão bom. Às vezes eu afeto o outro de uma maneira não muito boa, mas isso é um vínculo que está ali posto. Que existe um afeto, né? Sob essa, olhando para a palavra desse jeito. E aí tem o afeto que a gente chama de afetividade, né? De amor, que tem mais a ver com amorosidade e tudo mais. Vamos para frente? Então, agora a gente tem mais algumas perguntas para a gente responder, que vão ampliar um pouco o nosso olhar sobre o que é a nossa família hoje. Porque isso é o interessante, né? Particularmente, a gente, a Ju Alan também, mas enfim, a gente que coordena esse grupo, a gente tenta trazer assim sempre, tá, mas para que me serve tudo isso aí, né? Me serve para eu pensar a minha família hoje, né? Para eu pensar como é a minha estrutura familiar hoje, qual é o meu papel nessa família e tudo mais. Então, os espíritos já nos disseram, né, através do livro dos Espíritos, de Kardec, que eu tenho um dever para com a minha família. A família é um dever, é uma missão, é um dever. A gente pode extrapolar um pouquinho aquela pergunta e pensar nos irmãos, por exemplo. Se a gente nasce com um irmão, a gente também tem um dever para com aquele irmão. Mesmo que ao longo da vida a gente se separe, cada um tome um rumo, né? Mas a gente nasceu na mesma família, não foi à toa. Então existe algum nível de dever, existe. De missão ali, vamos dizer assim. Mais 5 minutinhos para a gente pensar nessas questões agora. Quais os conflitos eu identifico na minha família? Tânia, É possível... Oi, pode falar. só antes da reflexão, que você falando, eu estava pensando aqui, toda essa questão da família me veio na cabeça. Essa primeira família que a gente tem, né, nasce dentro de uma família. Eu estava pensando nessa questão de nos preparar, tem todo ali questão material, questão fisiológica, questão psicológica, né, nos preparar para conviver com outras famílias. Então a gente vai ter amigos, vai casar, vai constituir outra família, e depois passar por uma sociedade e conviver com o mundo, né? Então, como essa família vai aumentando. E daí você trouxe essas últimas perguntas, daí ainda eu pensei, então hoje nós temos nossa família, mas em vidas passadas, né, os membros que estão na nossa família mais próxima hoje podem não ter convivido com a gente como família. Então, daí fica a gente pensando como espíritos, né? Quem é realmente a nossa família, né? Então, se for ver quantos membros compõem nossa família, que é na verdade, assim, eu penso uma sociedade, na verdade, a gente está tudo interligado, né? Assim, o pessoal do SEI, que às vezes pode ter, a gente que tem uma afinidade muito grande, que a gente encontrou na casa e tudo, o que às vezes podem ter sido mais próximos da gente em vidas anteriores, né? Então, como o conceito, para mim, assim, o conceito de famílias vai muito além, né, do nosso convívio só, como a gente pensar nessa, até trazendo hoje a pandemia, né, como algo meio pontual, como afetou todo mundo, né, como a gente está, todo mundo vivendo as mesmas dificuldades, né, o mundo inteiro. Então,
Então, a família, para mim, é algo muito grande, assim, né? Extrapola os laços da consanguinidade, né? É isso que os espíritos estão nos colocando. E estabelece laços. Eu gosto dessa palavra laços, né? Laço me parece um bordado, né? Eu fico pensando na arte divina, né? Deus bordando esses laços entre a gente, né? A natureza construindo esses laços com fios mais tênues e às vezes com fios grossos, né? E a gente pode engrossar esse laço, a gente pode afinar o laço, a gente vai refinando esse bordado, né, da nossa vida. Imaginando que é uma grande rede, né, de afeto. A gente afeta muita gente e muita gente nos afeta. E o laço que eu tenho com uma pessoa, às vezes é um laço fininho, e às vezes com outra é um laço que está mais próximo de mim, que a gente se afeta mais, é um laço mais robusto, mais grosso. Às vezes é um nó bem feio, né? E às vezes é um bordado lindo que está ali unindo essas pessoas, né? E como é que a gente transforma essa rede de... Me parece que a família tem um pouco a ver com isso, né? Nesse sentido que você falou e no que a doutrina espírita nos traz. Né? Podemos pensar nas questões aí difíceis? Vamos pensar nesses nossos laços? Né? Aqui a ideia é pensar sobre isso mesmo. Né? Então, quais conflitos eu identifico na minha família? É possível notar espíritos que vieram se reajustar? Quando a gente olha para a nossa família, sob esse aspecto de família mais espiritual do que consanguínea, né? Família, pessoas com quem eu convivo, pessoas que me afetam e que eu afeto, né? Eu consigo notar os reajustes, né? Quem veio se reajustar com quem ou com o quê, né? Com que postura? A pessoa veio com uma postura muito enrijecida, ela veio para dar uma amolecida sobre aquele aspecto, né? Eu tinha um amigo que o avô dele era racista, assim, né? Enfim, ele tinha isso nele, né? A ponto de passar os negros na rua e ele xingava o negro. A gente morria de vergonha. Né? E às vezes passava uns negão grandão assim na rua e aquele velhinho, ele era bem velhinho já, tinha uns quase 90 anos, ele xingava o negro, estava eu e meu amigo na frente do muro, ele falava, meu, nós vamos apanhar porque o vô tá xingando o morenão aí. E assim, a gente percebe que aquilo é algo que precisa ser trabalhado. Eu dei esse exemplo extremo, né? Para a gente pensar nessa coisa do reajuste, não só reajuste entre pessoas, mas reajuste de conceitos, de visão de mundo também. É possível notar alguém que veio para dar suporte para outra pessoa? Vocês conseguem notar isso, né, na família de vocês? E é possível notar espíritos que se retroalimentam nas suas dificuldades ou que se retroalimentam no seu crescimento? Né? Será que a gente consegue notar isso na nossa família? Isso é legal da gente pontuar, assim. E onde é que a gente está nisso tudo? Porque pode ser que a gente veio se reajustar, que a gente veio para dar suporte para alguém, que a gente, né? Tá bom? É para pensar nessa linha. Então vamos lá, mais 5 minutinhos, agora são 10h47, 10h48, vai. Se for 10h53, a gente volta. Tá bom? Pode ser? Vou até fechar meu microfone aqui para não atrapalhar vocês.
2 minutinhos. Um minutinho. E aí, podemos voltar? Todo mundo conseguiu pensar aí? Um pouquinho que seja? Podemos sim, aham. Opa, acho que eu passei para frente aqui, deixa eu voltar. E aí, alguém quer compartilhar com a gente? Não precisa falar nomes, não precisa falar se é de você mesmo, mas para a gente saber que, ou para a gente ter a noção que acontece com todo mundo as mesmas coisas, mais ou menos, tá? Nesse sentido que a gente pode compartilhar. Daniel, Oi. Não, eu lembrei aqui de uma situação, não foi na família mesmo, mas com os amigos bem próximos. A questão do apoio, né? Tem alguém que vem apoiar. Na verdade, eu acredito que todo mundo tem coisa para reajustar, todo mundo veio para apoiar em algum momento, né? A gente intercala essas funções, Uhum. Não dá para pensar só que são os outros, né? Todos nós temos coisas para melhorar, mas uma história que, para mim, bastante, um amigo da minha irmã faleceu aos 37 anos e deixou a esposa com um filho de 3 anos. E eles sempre foram espíritas, foi até eles que introduziram a doutrina para nossa família. Uhum. E ela tem a mediunidade um pouco mais aguçada, assim, e ela tinha um mentor, né, um espírito com quem ela conversava. E esse espírito um dia se despediu dela, e ela não entendeu por que o espírito se despediu, e no fim, enfim, resumindo, o filho dela recebeu até o nome do mentor dela, e ela entendeu que era o mentor que tinha encarnado, e ela não entendia por que daquilo. Até que o marido faleceu. E o filho, assim, apesar dos 3 anos, teve um papel primordial para ela encarar o luto do marido, sabe? Então, para mim, essa é uma história de apoio que é bem clara. Assim. Então, o filho trouxe a sanidade, a calma para ela lidar com essa perda. Assim, ela, a princípio, achava que ela não dava conta de viver sem o marido. Assim, eles eram, sabe, primeiro namorado, que casaram e viveram a vida toda juntos. E o filhinho ajudou ela a se reerguer e tudo. Então, não é bem família de sangue, que eu tinha falado, mas é uma história que eu sempre lembro de apoio, assim, quando sabe que veio para isso. E tem
né, situações menos dramáticas, talvez, mas que a gente conta um com o outro. Que bonito. Bem legal. Dani, agora que ela falou a história parecida, me veio assim na cabeça a minha comadre, né? Eu e o Rodrigo, né? A gente é padrinhos da Clara, nossa filhada. E a minha mãe e meu pai eram padrinhos do Otávio, o irmão mais velho da Clara. E essa minha comadre, ela já tinha mais 2 filhos, o Heitor e o João. Só que eles já têm 8 e 6. Quando eu acho que o Otávio tinha uns 6 meses, mais ou menos, ela engravidou da Clara. Então foi aquele choque, assim. Meu Deus, né? Acho que qualquer mãe entra tem um treco, né? Engravidar de 6 meses. Enfim, a Clara nasceu e tudo. E o Otávio, ele faleceu com 1 ano e 9 meses. E a Clara tinha 5 meses. E, gente, ele é um bebê, né? Foi um choque, porque ele não estava doente. Ele ficou internado e aí ele estava com pneumonia, estava quase ganhando alta. Do nada ele teve uma convulsão, daí ele teve um AVC e ele faleceu. Então, assim, ele teve, na verdade, uma morte cerebral. Então, assim, em 1 semana que ele já estava ganhando alta. E aí, hoje, assim, né, toda vez que ela estava aqui no hospital, porque eu moro bem pertinho do Pequeno Príncipe, então ela ficou aqui, a gente cuidou da Clara para ela, porque ela ficou 1 semana ali, né? E daí, nessas horas, assim, eu pensava, graças a Deus que ela tinha ainda a Clara muito bebê, porque os outros eram mais velhos, né? Então, assim, por mais que você viva o luto e saiba que tem as crianças, é diferente quando tem uma criança que depende totalmente de você. A Clara, ela teve que começar, por mais que ela estava vivendo luto, ela tinha que pensar que ela estava amamentando, então ela não podia deixar secar o leite, então ajudou muito eles, lógico, que acho que nunca vai reparar, não é substituir, mas acho que ajudou eles a seguir a vida em frente, sabe? E ela era pequenininha, né? E aí ajudou muito, assim, por mais que os outros também ajudem, mas eu acho que foi, assim, o que fez eles, não, vamos levar, assim, a vida para frente. E até porque esses 2 mais velhos é só da minha comadre, não é do meu compadre. Uhum. Então, acho que para ele fez ainda mais sentido ainda. Sim. Essa ligação, né? Que bonito. Quem mais, gente, quer compartilhar com a gente? Oi, Dani, Mauri. Oi, Mauro. A gente estava conversando aqui e uma situação assim, vem na família uma pessoa que tem distúrbios morais importantes, né? Ela, em dado momento, se desvincula desse núcleo familiar e tem um outro núcleo, ela forma um outro núcleo familiar, com outra família, né? Com outra esposa, outros filhos. Mas no decorrer do processo, você vê que essa pessoa, em dado momento, ela começa novamente a ter os mesmos desequilíbrios morais que ela já vinha cometendo com essa primeira família. E aí você fica se perguntando, né? Se a gente veio para se reajustar, por que eu vim né, nesse núcleo e ele saiu desse núcleo, não reajustou, foi para o outro, continua? Como que vai reajustar isso? Dá um nó na cabeça. E a questão também do primeiro núcleo, não, membros do primeiro núcleo, né, Daniel? Às vezes você não consegue, né, se aproximar para tentar conversar com esse membro da família, né? Você tentar, chega uma hora que você, aparentemente, parece que você cansa. Ou você vê tanto erro nessa questão moral dessa pessoa que você não consegue nem se aproximar mais dessa pessoa, desse espírito, desse ser, né, desse espírito, para tentar ajudá-lo, né? E aí a gente ficou questionando, né? Será que a minha missão, né, como foi colocado, não cumpri eu não cumpri, missão? né? Eu vou ter negligente, né? Como é que é isso? Oi? Será que a gente está sendo negligente nesse caso? Exatamente. E, sabe? Então a gente estava questionando aqui, né? Será que vai ser em outro momento, na hora que aquilo que você colocou, né? Você tem vários laços de família ao longo da tua várias reencarnações, você vai construindo essa rede de contatos, vamos chamar assim, né? E pode ser que em algum momento, né? Ele venha em outra família, a Maureen, o filho da Maureen venha em outra família, não seja mais
tão próximos, mas, né, mas que tem, às vezes, seja um amigo, tal, e ali pode ser que haja esse estupim para que os dois consigam, né, um ajudar o outro, né? Fiquei pensando, colocando isso para Maureen. Você sabe que, pensando, deixa eu só fazer uma fala, daí a Fernanda já fala, tá, Fernanda? Você colocou uma questão que eu acho que é fundamental, que a doutrina espírita nos dá toda a baliza para pensar isso e para a gente ficar muito tranquilo, né? Que é essa questão do reajuste, né? Então, veja a pergunta, é possível notar espíritos que vieram se reajustar? É uma pergunta um pouco dúbia, né? Ela tem dois sentidos, espíritos que vieram se reajustar entre si, ou vários espíritos que vieram só se reajustar. Porque quando a gente está se reajustando, a gente não está se reajustando com o outro. Isso é importante a gente pensar. A gente está se reajustando com a lei divina. Uhum. Esse é o ajuste que a gente tem que fazer. Se o outro não está se reajustando, se os dois se reajustam com a lei divina, eles se aproximam, né? Aí há diálogo, há convívio, né? Eu conheço famílias que eu achava muito estranho, assim, que a pessoa está no segundo casamento, daí tem os filhos lá e as famílias se juntam para jantar junto, para... Aí eu falo assim, nossa, que estranho isso, porque assim, os dois constituíram outros núcleos, nasceram outros filhos, mas tem os filhos que eram dos dois, e todo mundo se junta e virou uma família só. Não vai. Que esquisito, né? E que bom, na verdade, né? Por um lado super legal, né? Isso é muito bom. É bom, né? Nesse sentido que é estranho. No nosso, o mais normal é separou, quebra o vínculo, já separou porque não tinha já tinha alguma coisa de diferenças ali que se fortaleceu até o momento que separou, e aí que separa e vai embora, e não junta nunca mais. Esse é o comum no nosso mundo, né? Mas às vezes a gente encontra essas famílias incomuns que tem a ver, eu acho que com o mundo de regeneração que a gente está construindo, né? Que é onde as pessoas conseguem conviver porque todo mundo está tentando se reajustar de algum modo, né? Só não deu certo aquele convívio daquele jeito, mas convive de outro jeito, dá certo, é possível, dentro de limites e tal, né? Uhum. Então, assim, a coisa do reajuste é sempre importante a gente pensar nessa linha, para a gente não ficar com um sentimento de culpa desnecessário. Às vezes não dá para reajustar o outro. A gente não vai reajustar o outro. Não é meu filho, não tenho... É tão engraçado, Dani, porque às vezes, quando eu converso com pessoas, né, da nossa família, primas e tudo mais, e elas questionam, né, se isso não me incomoda, se a minha consciência é tranquila. Eu falo, gente, é impressionante, mas não, eu deito e durmo, eu não tenho minha consciência pesada em momento algum, porque acho que se tivesse um erro muito grave né, do lado de cada família, nós sentiríamos sim isso, e ninguém de nós sente isso. A gente, pelo contrário, então se foi essa escolha que você fez, seja feliz, mas não traga os erros que você está cometendo novamente para cá, porque aqui a gente não conseguiu te ajudar e você também não quis ser ajudado. Então, continue com os seus erros, mas daí não nos incomode, seja feliz do teu jeito. Ou infeliz às vezes, né? Exatamente. Está num caminho que não é um caminho feliz, e tudo bem, é o caminho que a pessoa... Os nossos caminhos são individuais. Eu acho que isso a gente tem que ter muita consciência, né? Deixa eu intrometer só um pouquinho antes de passar, mas é que chamou a atenção e me veio à mente uma questão assim, para nós pensarmos que nem sempre nós temos vínculos com as pessoas do nosso círculo consanguíneo, de outras vidas, vínculos de outras vidas. Por vezes, chega àquela família um espírito que precisa ser ajudado, que precisa de toda uma família em volta para dar suporte a ele. E, às vezes, esse espírito, ele reluta e não quer, né? É um espírito tão grosseiro ainda, que a espiritualidade, na sua compaixão, na sua... toda no seu amorosidade, dá a oportunidade a esse espírito de colocar numa família que vai dar o aconchego, o alento a ele. Mas ele não quer, né? Então, realmente é isso. A família faz de tudo para que ele possa
se reajustar e encontrar uma harmonia com ele mesmo, mas ele prefere fugir. Então, aí já passa a ser uma responsabilidade do próprio espírito, né? E volto a dizer, às vezes esse espírito não tinha vínculos do passado. Foi um espírito que a espiritualidade escolheu para encaixar naquela família, para ele ser ajudado, né? Então, tem esses casos, né? Aqui, só aproveitando, assim, nós, às vezes, temos mania de achar que todos os espíritos têm algum vínculo do passado e algum vínculo de ordem de dívida, né? E não necessariamente, né? Com certeza, né? Tem espíritos que não têm vínculo algum, que vêm com um propósito naquela família, né? Propósito seja de ajuda ou seja de receber ajuda, né? Então, por vezes, o caso pode ser esse também, né? Tem várias Legal. hipóteses, né? Obrigada. Vamos passar para a Fernanda, depois a Alessandra, pode ser? Vamos lá. Vocês pegaram bem no ponto. Quando eu levantei a mão, era esse ponto que eu queria chegar. Porque eu tenho uma situação, particularmente na minha família, e eu entrei para o Espiritismo por conta disso, porque eu não sabia mais como tentar entender, né, algumas relações que eu tenho com uma pessoa da família muito próxima. E eu a vida inteira pensava assim, eu sempre pensava assim, eu tenho que resolver isso nessa vida. Eu sempre pensava, eu não quero voltar em outra vida para resolver, eu quero juntar, né, todos os problemas que eu tenho que resolver com essa pessoa, porque eu preciso me sentir bem, eu não posso passar a vida brigando com essa pessoa e discutindo relação, enfim. E aí vem de encontro com isso que o Al até colocou agora, né, porque eu dei tanto murro em ponta de faca que a gente fala, que eu hoje me sinto com a minha consciência muito tranquila, que tudo que eu posso fazer, não só que eu podia, mas eu posso, porque isso é uma coisa diária, né, com um irmão meu, enfim, uma coisa diária, eu estou sempre lidando com isso, exercitando, paciente, tudo que vocês pensarem eu exercito. E daí eu estou começando a chegar num consenso, assim, que talvez eu melhorei por conta disso, melhorei muito, eu consigo enxergar isso, mas essa pessoa parece que não quer essa ajuda, entendeu? E isso sempre foi um conflito interno muito grande para mim. A minha vida inteira isso foi um conflito interno. Mas eu estou começando a aprender a enxergar as coisas de maneiras separadas. Tipo, não é porque eu estou fazendo a minha parte e ele não está fazendo a dele que está errado. Talvez seja um ponto nesse sentido. Olha, essa pessoa não quer ajuda ou não quer, enfim. Era essa dúvida que eu tinha justamente. Se quando esses espíritos vêm para se reajustar, é uma obrigação mútua, né? E se a gente não consegue isso, como que isso fica do outro lado? Então, minha dúvida era essa, realmente. Deixa eu fazer só um adendo antes da Alessandra falar. Aproveitando a deixa da Fernanda, me veio aqui, sopraram no meu ouvido, que, assim, o óbvio, né, gente? Jesus já disse tudo. Só que ele disse com palavras que a gente está tentando interpretar até hoje, né? Reconcilia-te enquanto estás a caminho, né? Essa é uma fala muito interessante de Jesus. E engraçado, porque eu nunca tinha pensado sobre esse aspecto que eu vou falar para vocês agora, que é o que me veio à mente, né? Reconcilia-te com quem ou com a lei divina? Olha que interessante, né? E quando a gente se reconcilia com algo, né? Quando a gente a gente cria um consenso, né? A gente volta para a lei divina com relação a algo. Isso não quer dizer, se eu me reconciliei com alguém, não quer dizer que o outro se reconciliou comigo, ou que o outro tem a mesma postura que eu, ou que, né? Isso só mostra que o nosso caminho continua sendo bem individual sob esse aspecto, né? Eu consigo me reconciliar perante a lei divina agora, desde já, desde que a gente tenha essa compreensão mais profunda de que o outro tem o caminho dele, né? Que às vezes vai divergir do nosso, e às vezes vai ser algo que eu não acredito, ou algo eminentemente ruim mesmo para ele, mas que ele não vê ainda, ou ele ou ela, né? Enfim, falando ele, sentido genérico.
mas eu posso me reconciliar com isso, com essa situação, me reconciliar com a lei divina, saber que o que eu tinha que fazer eu fiz e seguir em frente, né? Esperar o momento do outro acordar, eu acho que isso é bem, bem forte. Quer falar, Obrigada, Alessandra? acho que esse é o ponto. Muito obrigada, viu? Já me ajudou a esclarecer boa parte com essa conversa aqui. Legal, que bom. Alessandra, agora, pode falar, Alessandra. Pessoal, obrigada. Então, eu vou tratar um ponto que talvez seja avaliado mais à frente, né, no programa, mas veio muito à mente quando vocês falam em conflito na família. Eu acho que é uma situação que eu vivenciei no meu núcleo familiar, é o conflito quanto à decisão de quantos filhos vai ter, né? Então, isso gera conflito, gera problema, né? Eu, uma época, queria muito, muito, muito segundo filho. Meu marido, pelo amor de Deus, não tem condição financeira, não tem condição psicológica de ter mais uma criança, vamos cuidar desse. Isso gerou muito, muito, muito problema. E, na época, eu sentia muito, assim, aproximação de uma outra criança, eu sonhava com aquela outra criança. E uma coisa que foi muito emblemática é que, mais ou menos na mesma época, minha cunhada ficou grávida. Eu fiquei, nossa, tá vendo? A tua irmã tá aí com o bebê, vamos também. E óbvio que ele não mudou a posição, né? E quando eu vi o bebê dela, o menininho, pela primeira vez, foi uma sensação, uma emoção tão grande. Então, eu acho que aquela criança tinha que vir para a família, ou por mim ou por ela. E aí, meio que com o tempo, aquele sentimento, aquela vontade de ter outra criança foi passando, e é muito emblemático, porque eles moram no Rio, a gente aqui em Curitiba, e mesmo ficando um bom tempo, né, agora com a pandemia vai fazer muito tempo sem ver as crianças, mas quando a gente se encontrava, ele mesmo muito pequenininho, ele chegava, ele era muito carinhoso comigo, com meu filho também, como que aquelas crianças convivessem juntas, né, mesmo com a distância não sendo tanto frequente. Então foi uma situação que gerou um conflito em casa, e eu acho que a própria espiritualidade encontrou como resolver, né? Então, esse comentário que eu queria fazer com vocês. Então, nosso papel, né, como permitir que o espírito reencarne, que tenha aquelas vivências dentro da família, né? Então, veio muito isso à mente agora, pessoal. Quer falar, Marla? Quero. Então, essa fala toda, eu lembrei de talvez o pessoal do grupo com bebês ali lembre de uma fala que a Alce fez lá no grupo da família com bebês. Ela disse que teve uma amiga que casou 4 vezes. A primeira e a quarta vez foi com o mesmo marido. E o que ela aprendeu com essa situação? Não era mudando o marido que ia resolver as coisas, que tem alguns problemas que são nossos. Então, assim, no fim das contas, tipo, vamos voltar lá para aquele primeiro, que quem tem que melhorar sou eu, não é o outro. Então, assim, às vezes a gente fica terceirizando a resolução dos problemas ou esperando que o outro tome uma decisão que ele não tomou ainda. Então, vamos assumir nós as rédeas da nossa vida, fazer o que nos cabe e tocar, né? Mas para mim marcou muito essa história dos 4 casamentos, que não é só trocando o marido que vai resolver, né? E me lembra um pouco dessa questão dos casamentos que se desfazem com muita facilidade, né? Não é um divórcio que vai resolver nossos problemas de socialização, enfim. Entendeu, então, Maila, que não é trocando o Rafael que vai solucionar as questões, tá? Não adianta. A Maureen também, aí, Priscila. Não adianta. Isso daí agora a mala é até para o resto da vida. Peraí, gente, peraí que eu vou chamar a Carla para escutar essa conversa aqui também. Dani, só falar uma coisa para acalmar os corações aí, tanto da Fernanda, da Maureen, da gente lembrar, se a gente lembrar lá no Boa Nova, né, onde ele conta
onde a Joana de Cus estava com todas aquelas angústias dela, ela queria participar do trabalho, né, com Jesus, ao mesmo tempo ela tinha a família, um marido que não era fácil, um marido difícil, né, que não compartilhava a mesma crença que ela, os mesmos valores. E então Jesus, uma coisa que Jesus fala para Joana que é essencial para a gente. E a gente tenta sempre consertar o outro, né? A gente tenta consertar o outro. E ela, preocupada com aquilo, ela recorre a Jesus, né? E Jesus fala para ela claramente que a doutrina, né, aquela mensagem que ele trazia, não estava ali para violar as pessoas, né? A gente não pode tentar fazer com que o outro acredite naquilo que a gente acredita, violando o outro. Porque a partir do momento que eu tento incutir no outro, que eu fico batendo naquela tecla no outro, é a mesma coisa se eu estivesse violando o outro, né? E a doutrina do amor não é com violência, né? Então, o que a gente tem que fazer? Cada um segue o seu caminho. Às vezes não é nessa vida que a criatura vai se recompor. A maioria das vezes não é nessa vida. Ela vai precisar ter o despertamento, se ela tiver o despertamento depois, no final da vida, ou depois, logo depois, quando ela acorda no mundo espiritual, há sim a chance dela conseguir, numa próxima vida, começar a se melhorar. Mas quantas e quantas vidas nós também levamos para nos melhorar? A gente não sabe, né? Então, às vezes, vêm essas criaturas na nossa família, para quê? Para benefício de ambos, dela e nosso, porque ela também é um instrumento do meu crescimento. Mas como ela é um instrumento do meu crescimento? Eu vou ter que ficar aguentando o desaforo dela, então? Né? Não. Mas que eu comece a aprender a olhar para ela com outros olhos. Não com os olhos daquele que olha, eu preciso consertar, ou aquela pessoa precisa se consertar. Mas com o mesmo olhar que o Alberto Almeida falou para a gente naquele vídeo, que ele olha, às vezes, depois que você está com a tua criança interior corrigida, carregada no colo, você olha uma outra pessoa lá tendo comportamento infantil, né? Porque esses comportamentos são comportamentos infantis, né? A pessoa não tem noção, digamos assim, né? Como espírito não tem aquela consciência. E você olha que lá tem o quê? É uma criatura que está lá com a sua criança ferida e ele nem sabe. E eu não posso fazer nada. O trabalho de carregar a criança dele no colo é só dele, né? Então, o que eu posso fazer? Buscar a minha melhora é aquilo, esse reconciliar-se enquanto está a caminho com ele, é o quê? É aprender a melhorar a mim mesmo, para eu olhar o outro com os olhos de compaixão e não mais com os olhos de crítica. Porque a partir do momento que eu olho com olhos de crítica na ânsia de tentar consertar, eu mais atrapalho do que ajudo, né? Quando eu olho com os olhos de compaixão, que são os mesmos olhos que Jesus olhava para nós, olha para nós até hoje com os nossos erros, é o olhar de quê? É o olhar onde eu estou emitindo vibrações positivas, compreendendo que ainda não é a hora, mas vibrando para que a hora dele chegue, né? É nesse sentido que a gente tem que acalmar o nosso coração, porque cada um segue o seu caminho, são questões que nós não podemos resolver por eles. A gente faz o máximo que a gente pode, né? Dentro da nossa condição. Obrigada, Ju. E como isso tem a ver com a aula passada, né? Da criança anterior. Está intimamente relacionado, eu diria. Obrigada, querida. Eu queria fazer a propaganda, essa fala da Ju, né, da Maria de Cruz e tudo mais, fez parte do Evangelho no Lar, do dia 8 de março, Dia da Mulher, né, que a gente participou juntos. Então foi feita uma explanação ainda mais profunda desse tema. E eu queria aproveitar que os meninos fizeram piada, tudo, mas
a gente fala do casamento porque é uma escolha nossa, mas que muitas vezes traz bastante coisa à tona. E eu comentei esses dias com o Rafa, que tem alguns casais espíritas, né, que a gente olha, pensa que né, a pessoa está no centro espírita, então tá tudo bem, e daí, de repente, a gente sabe que o casal se divorciou. E às vezes causa uns estranhamentos, assim, né? Tipo, poxa, primeiro que pareciam tão bem. Segundo que a gente, enquanto espírita, tem um pouco essa ideia, né, de que os relacionamentos estão aí para nos ensinar, o que leva esse é um pensamento meu, o que leva uma pessoa a desistir de tentar, né? Enfim, eu fico um pouco confusa quando eu vejo uns casais que pareciam tão felizes Mas isso vai ficar um pouquinho para frente. Quem disse que um divórcio, uma separação também não é um aprendizado? Fica aí a perguntinha que a gente vai ver lá daqui algumas aulinhas para frente. Às vezes não é a melhor solução, enfim. Mas assim, Maila, uma vez eu vi o Chico falar, acho que é um pinga-fogo, sei lá, e ele falando que nós, espíritas, somos os espíritos que fomos catados a cachorro no plano espiritual para poder reencarnar na marra com uma doutrina que não deixa dúvida do certo e do errado. Por que eu estou te falando isso? Porque se a gente fosse muito bom mesmo, a gente nem precisava ser espírita. Entendeu? A gente podia nascer em qualquer lugar em missão, não ia nem ser espírita, não precisava de uma doutrina tão assim que nos mostra tudo claramente. Então, assim, a gente pode esperar muito divórcio, né? Entre os casais espíritas, sim, viu? Fica tranquilo, muito divórcio, muito erro, tá tudo certo, tá? O importante é a gente continuar tentando acertar, essa é a proposta, né? E vem cunhados assim na família, que daí você tem que, faz parte, né? Você Não, tem que gente. inventar, né? É assim. Oi? Oi? Ouvi. É comigo? Gente. Não, Alan, não, imagina. O Alan tá tão quietinho hoje, né? Eu só estou prestando atenção, ouvindo ali e pensando. Agora, essa questão do cunhado aí... Não, isso faz parte. Mas, enfim, olha só como é interessante, como a família não é só consanguínea, né? A família vai chegando. Eu queria terminar, enquanto a Ju estava falando ali, eu fiz um recortezinho do texto que eu ia terminar no finalzinho. A gente passa no máximo 5 minutos. Tudo bem para vocês? A gente vai ler um texto da Joana, que é o texto do SOS Família. Esse livro, na verdade, é uma coletânea de textos de vários espíritos sobre a família, que é muito bonito. E eu desafio vocês a ler o Vereda Familiar e tentar não enquadrar a família de vocês em quase todos os itens do sumário. Tentar não enquadrar. Quero ver quem consegue não enquadrar a família em todos Não tem como, eu já li. Você já leu? Tá, então, a gente sempre acha, isso aqui, olha, aconteceu, isso aqui tá... Impressionante. O Vereda Familiar é um livro de cabeceira. Fazia tempo que eu não pegava nele assim, né? Mas ontem eu peguei, comecei a ler, falei, não parava mais, falei, não, tem que preparar a aula, gente, é outro tema. Volta. É muito bom. Então, quem não tem, compre, que vale a pena. Acho que ainda está em desconto lá no site da FEP. O Vereda, não sei se tinha, se estava fora de linha, mas você acha aí em outras livrarias, não sei, enfim. Vamos lá, vou compartilhar a tela com vocês. A ideia é fazer uma leitura mesmo, para a gente poder finalizar. Vocês estão vendo a minha tela já? Então tá. SOS Família, vou botar a tela grande aqui para a gente ver. O que a Joana diz? É um texto, eu fiz recortes, tá, gente? Dentro do que nos interessa nesse momento bem específico. Grupamento de raça de caracteres e gêneros semelhantes, resultado de agregações afins. A família, genericamente, representa o clã social, ou de sintonia por identidade, que reúne espécimes dentro da mesma classificação. Olha que interessante, ela faz uma constituição genérica, depois ela vem para a nossa família. A família tem suas próprias leis,
que consubstanciam as regras do bom comportamento dentro do impositivo do respeito ético. Ou seja, fora do impositivo do respeito ético, não é família. Olha que interessante, né? Porque a gente sempre tem que cuidar, quando a gente faz leitura de um espírito como a Joana, o que ela está dizendo na antítese também. Ela está dizendo que a família tem suas leis próprias, então, se não tem lei, não tem família, tá perdido, né? E ela tá dizendo que as regras do bom comportamento dentro do impositivo do respeito ético. Então, a pessoa que começa a sair do impositivo do respeito ético, você distancia da família. Recíproco entre os seus membros, favorável à perfeita harmonia, que deve vigir sob o mesmo teto em que se agasalham os que se consorciam. Tá? Só que, às vezes, quando a família é consanguínea, mesmo que não tenha respeito ético, você não consegue sair, né? Você vai se distanciando psiquicamente, mas você está ali no mesmo núcleo familiar. Essa é a diferença entre quando é um casal ou quando são irmãos, por exemplo, que não conseguem sair de casa, né? Aí a gente consegue quebrar um pouco esse impositivo do respeito ético sem dissociar a família naquele momento. Porque no momento que cada um sai de casa, a família se dissocia ali, cada um vai formar o seu núcleo por conta dessa falta, né, de respeito ético que nos une. O lar, no entanto, não pode ser configurado como a edificação material, capaz de oferecer segurança e paz aos que aí se resguardam. A casa são a argamassa, os tijolos, a cobertura, os alicerces e os móveis, enquanto o lar são renúncia e dedicação, o silêncio e o zelo que se permitem àqueles que se vinculam pela eleição afetiva. A gente elege a quem a gente vai se vincular. Ou através do impositivo consanguíneo decorrente da união. Mãe e filho, por exemplo, não dá para renunciar. Quer dizer, até dá, mas aí são casos mais patológicos, né? Pai e filho, não dá para renunciar. A família, em razão disso, é o grupo de espíritos normalmente necessitados, desajustados, porque somos todos assim, necessitados e desajustados em alguma medida, em compromisso inadiável para reparação, graças à contingência reencarnatória. Assim, famílias espirituais frequentemente se reúnem na Terra em domicílios físicos diferentes. Olha o que o Alan falou. Às vezes a gente é da mesma família, mas a gente vem aqui em domicílios diferentes, para as realizações nobilitantes com que sempre se viram abraços os construtores do mundo. Os construtores do mundo, não necessariamente nós. Às vezes aqui são espíritos superiores que vão dando a dica para a gente, ó, gente, melhor dar uma separada agora, precisa reajustar ali, precisa fazer... E aí a gente vai nascer a família espiritual em núcleos separados. Retornam ao mesmo grupo consanguíneo os espíritos afins, a cuja oportunidade às vezes preferem renunciar, de modo a concederem aos desafetos e rebeldes do passado o ensejo da necessária evolução, da qual fruirão após as renúncias as demoradas uniões no mundo espiritual. Às vezes, lá no mundo espiritual, a gente fala, ó, dessa vez vai só você, porque aquele fulano lá, que é o nosso desafeto, precisa ser seu filho, eu não vou junto. Você vai, a gente apoia daqui, ó, vou ficar na torcida, e a gente renuncia. Né? Eu fico imaginando quem renunciou lá em cima para eu estar aqui, e a gente pode ficar viajando, né? Mas essas renúncias acontecem, e aí a gente vai fruir depois as demoradas uniões espirituais, né? Pelo benefício que essa renúncia promoveu. Mais do que nunca, porém, o conjunto doméstico se deve impor para a sobrevivência a benefício da soberania da própria humanidade. Está falando conjunto doméstico, não está falando família com pai, mãe, 2 filhos lá da propaganda da margarina. Já ia falar o nome da margarina e ia fazer propaganda, né? Não, eu nem consumo margarina mais. Então, isso aqui podem ser 2 irmãos morando juntos, pode ser uma república, pode ser a mãe solteira com os filhos, o pai solteiro com os filhos, pode ser um casal homo, bi, enfim, todas as possibilidades, avó com neto, todas as possibilidades de conjunto doméstico hoje, de famílias, núcleos menores.
Conclusão. E ela coloca como conclusão no texto, achei muito legal. A família, todavia, para lograr a finalidade a que se destina, ou seja, tem uma finalidade, deve começar desde os primeiros arroubos da busca afetiva, em que as realizações morais devem superar as sensações sexuais de breve durabilidade. Quando os jovens se resolvem consorciar, impelidos pelas imposições carnais, a futura família já padece ameaça grave, porquanto em nenhuma estrutura se fundamenta para resistir aos naturais embates que a união dos dois acarreta. No plano do ajustamento emocional e social, complicando-se naturalmente quando do surgimento da prole. Ou seja, quando a união é exclusivamente carnal, já começa com problema, com dificuldades, porque lá na frente os embates, né, naturais da vida vão requisitar outras coisas do casal, né? Fala-se sobre a necessidade dos exames pré-nupciais, sem dúvida necessários, mas com lamentável descaso pela preparação psicológica dos futuros nubentes em relação aos encargos e às responsabilidades esponsalícias e familiares. A doutrina espírita, atualizando a lição evangélica, descortina na família esclarecida espiritualmente a humanidade ditosa do futuro promissor. Sustentá-la nos ensinos do Cristo e nas lições da reta conduta, apesar da loucura generalizada que irrompe em toda pane, é o mínimo dever de que ninguém pode se eximir. Então, se a gente pode ficar com uma mensagem hoje, é esse último paragrafinho aqui. Sustentar a nossa família nos ensinos do Cristo e nas lições da reta conduta. Isso é o mínimo que a gente precisa fazer pela nossa família e já é um mínimo bem grande. É isso, gente. Eu fiz questão de ler essa mensagem da Joana, porque ela termina de colocar a borda que a gente se propôs, né? No que é a família, de onde vem, e no nosso papel dentro da família, que é esse: sustentar nossa família nos ensinos do Cristo e nas lições da reta conduta. Tá bem? Eu acho que deu tempo da gente terminar no tempo, não muito depois, pelo menos 3 minutinhos. Deu sim. Vocês estão bem para a gente finalizar? Tá tudo certo? Podemos fazer a nossa oração? Esse é às vezes um tema que mexe, daí alguém precisa falar, né? Mas se a gente está bem, podemos orar. Posso fazer a oração hoje? Vocês deixam? Pode ser? Então vamos orar. Queridos amigos espirituais que nos acompanham sempre, querido Mestre Jesus, tu que estás sempre conosco, olhando pelas nossas vidas, comandando-as através dos nossos mentores, nós agradecemos de todo o coração pela oportunidade de termos contato nessa existência com a doutrina espírita, que nos afaga os corações, que nos esclarece as mentes, possibilitando, Senhor, que na nossa caminhada individual, rumo à perfeição, rumo à paz íntima que tanto almejamos, possamos compartilhar com os nossos amores e também com os nossos conquistas que fazemos, engrandecendo a nossa família, o nosso núcleo menor, num primeiro momento, mas também a nossa família espiritual, o nosso núcleo maior, que se forma não só pela consanguinidade, mas por todos aqueles que de algum modo se nos estão ligados, positivamente ou não. Assim, Senhor, terminamos o estudo de hoje sem nunca esgotarmos o tema
nem nossas reflexões a respeito ao que a doutrina espírita nos ampara sempre. Possamos nós estar aptos, com o teu auxílio, Mestre amado, a receber as boas energias dos amigos espirituais que sintonizam conosco neste momento, oferecendo-nos o passe magnético, as intuições tão necessárias para a continuidade das nossas vidas na semana entrante, com o equilíbrio maior possível. Permanece conosco, Mestre amado. Permaneçam conosco, amigos queridos, mentores do plano maior, para que possamos fazer a nossa parte na transformação deste mundo que vemos tão acelerada, em cujas dores se acerbam, mas também em cujos auxílios se verificam mais intensos, mais visíveis. Cuida para que sejamos destes a auxiliar, a oferecer de nós, mesmo que as dores nos batam a porta sempre. Permanece conosco hoje e sempre. Que assim seja. Muito obrigado, meus queridos. Esperamos que tenha sido proveitoso para todos o dia de hoje. Um abração, beijos e quem quiser uns pintinhos para cuidar e não para dar para alguém comer. Gente, meu cachorro vai atrás, não dá. Depois me fala, tá bom? Abraço, bom domingo. Obrigada, gente. Obrigada, tchau, tchau, pessoal. Tchau. Bom domingo. Tchau, tchau. Tchau, galera. Até mais. Tchau, bom domingo. Tchau, gente. Fiquem bem. Tchau, Marcelinha. Tchau, Florzinha. Ah, Daninha. Tchau, Alisson. Tchau. Tchau, Vanessa. Tchau. Paula. Ayla. Mário. Ó. Fiquem bem, gente.